Seja bem-vindo ao TV com Saúde. Eu sou a doutora Carolina Cosi e a nossa convidada aqui hoje é a psicóloga Tatiane Andrade. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carolina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje a Tatiane veio conversar aqui um pouquinho com a gente sobre um tema bem interessante, assim, que eu acho que todo mundo em casa vai ficar meio de orelha em pé, que hoje em dia está cada vez mais comum, sempre tem alguém conhecido na família, né? Então ela veio falar um pouquinho sobre a dependência química, né? E todas as suas repercussões aí, sociais, pessoais, profissionais, enfim, tudo que engloba do dependente químico, né? Tatiane, como que você definiria o que seria já considerado uma dependência química? Então, hoje a dependência química é uma doença, né, já reconhecida pela OMS e pelo CID-10, transtornos mentais e comportamentais referentes ao uso abusivo de drogas. CID-10, para quem nunca ouviu falar, é a classificação internacional das doenças, tá? Isso, e nós já tratamos como uma doença, sim, comportamental, física também, porque atinge a parte física. Ah, com certeza. E social, é um problema de saúde pública. Dentro assim, do dependente químico, né? Como você falou que é considerado uma doença, como que você classificaria que essa pessoa é dependente químico, né? Como que você... Porque hoje em dia tem muita gente que acha que, não, eu só experimentei, ou eu faço um uso recreacional, tem muita essa palavra, social. Que nem etilismo social, né? Uhum. Então agora acho que tem a drogadição social, não sei se usa nesse termo, né? Assim... Sim, na verdade a diferença é lícito e ilícito, né? Mas ambos causam a dependência. E o dependente químico é uma doença emocional, física e cultural social também. E ela está classificada em 3 partes: uso, abuso e dependência. Eu vou começar a identificar isso quando as coisas começarem a sair dos eixos. Eu estou na fase de uso, de abuso ou somente na fase de dependência? O usuário, ele fala que usa esporadicamente. Eu bebo socialmente, aos finais de semana, eu sei quando eu devo parar. A mesma coisa com o álcool, até mesmo com a cocaína. Usando um termo deles, imagina, eu uso um pouco na balada para ficar um pouco mais esperto. Ele ainda não tem tanto, não prejudica muito ainda a vida social, mas já está caminhando para tal. O abuso, ele já começa a ter repercussões psicológicas e sociais dentro de casa, com a família. Pode ocorrer o divórcio, términos de relacionamento, vou romper com aquele irmão mais próximo que tentou me alertar, com meu pai, com a minha mãe, vai causando um distanciamento. Entendi. Ele ainda não aceita, mas já acontece. A pessoa acha que ainda não abusa. Ainda não abusa. Mas já está tendo repercussão na vida pessoal e social, dele, né? Ele já saiu dessa questão do beber socialmente ou do uso esporádico, já saiu, mas ele não percebe. Entendi. Né? E a dependência que nós já sabemos, vemos aí nas Cracolândias. Isso aí está bem divulgado na televisão, né? Sim, que a pessoa vive em função da droga, ela começa a realizar pequenos furtos, ou ela já sai e rouba mesmo, já começa a não trabalha, não estuda, não tem mais uma vida social saudável. Entendi. Tem algum termo, né, que às vezes a pessoa fala, eu chamo essa pessoa do quê? De um doente, de alcoólatra, sim, de drogado, que às vezes as pessoas ficam, né? Não sabe como falar. É duro, né? E mas não quer ser indelicada também, sim. Porque de repente a pessoa tá até querendo ajudar, mas não sabe, não sabe como fazer a abordagem correta. A intenção é nós usarmos os termos menos vexatório possível. O drogado a gente não utiliza, é o adicto, né? Adicto. Ele vai se comportar, ele está adicionando. Então, o drogadicto, o alcoolista, o alcoólatra não é um termo vexatório, nós utilizamos bastante, mas hoje adicção é a doença da adicção. São comportamentos aditivos com álcool, drogas, e isso pode entrar até a parte de jogos ou outros vícios. Tem um monte de vício, né? Tem vários comportamentos aditivos. Até de compulsão, né? Compulsão, porque na verdade é uma doença que te leva é progressiva, né? Então, ela vai acontecendo de forma compulsiva, gradativa. Então, qualquer comportamento compulsivo que a pessoa comece a demonstrar já é um sinal de alerta. Você poderia, assim, para o pessoal que está em casa, né? Que eles às vezes falam, nossa, mas como que eu vou desconfiar
Como que eu posso perceber que de repente isso está acontecendo com alguém? Quais são alguns sinais de alerta ou alguns sintomas? Então vamos focar nas mudanças comportamentais, né? Ele começa a trocar o dia pela noite, não consegue focar mais tanto nos estudos ou no trabalho. Mudança social, né? Mudança brusca de amizades, por exemplo. Ele não andava mais com aqueles amigos que porventura devem ter dado algum conselho para ele. Cara, você está indo longe demais. Então aquela pessoa já não serve mais, né? Eu vou andar com aquele que bebe, como eu, que utiliza as mesmas substâncias que eu. Então ele começa a se isolar daquela vida que ele levava antes, que era muito mais presente na família, no meio social, ouvia. Então todas essas mudanças bruscas, social, comportamental, já são um alerta. Tem algum outro alerta, de repente, assim, você deu exemplos de mudança de círculo de amizades. Isso. Um exemplo mais citado na família. Noite, é mais que a família percebe. Mas, de repente, algum sintoma físico? Sim, temos os sintomas físicos, o desleixo. Ele deixa de se arrumar, ele não se importa mais com a aparência, esquece de cuidar da saúde, né? Da saúde do corpo mesmo. Hábitos corriqueiros, até mesmo anuais, como um check-up, um dentista. A pessoa simplesmente não se importa. Olha como está o seu cabelo, a sua barba está grande. E essa pessoa anteriormente vivia alinhado, né? Ele já começa a mudar os comportamentos com ele mesmo, né? A sua aparência já começa a ficar desleixada. Entendi. Olha, a nossa conversa está super interessante aqui com a Tatiane. Eu espero que o pessoal de casa esteja interessado. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos mais com o nosso TV com Saúde. Espere por nós. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando o nosso programa hoje, a nossa convidada é a psicóloga Tatiane Andrade. No primeiro bloco, a gente já explicou um pouquinho sobre a dependência química, que é o tema do nosso programa de hoje. Tá? Então, ela já explicou um pouquinho sobre os termos que usam, que a dependência química é realmente uma doença, né? E já deu algumas dicas de como identificar sintomas, comportamentos, né? Sim. Agora, sim, eu tinha, acho que a pergunta mais importante, né, que acho que todo mundo deve ficar com isso na cabeça, principalmente se a pessoa tem alguém próximo na família, por quê, né? A pessoa fica em casa, por quê? Por quê? Por quê, né? O que aconteceu? Por que na minha família onde eu falhei? Por que aconteceu isso, né? Qual que é o motivo dessa doença? Por que aconteceu tudo isso, né? E, Carolina, não existe uma causa só, tá? São sociais, comportamentais, traumáticas. Então, vamos começar assim pelo adolescente. A comunicação é muito importante logo no início para a família poder começar a identificar o porquê. A questão afetiva, críticas, sempre afetivas, né, com o adolescente, com o menor, para que ele não tenha a curiosidade, porque a curiosidade leva ao uso. O meu amigo usa, ele usou uma vez, mas ele é diferente daquele amigo, pode ser que a dependência nele cause maior. Então, a curiosidade. Outra questão são questões psicológicas minhas, pessoais, internas, minhas, suas, de qualquer outra pessoa. Um luto, né, pode levar a desencadear o etilismo. Uma depressão pode me levar a querer usar uma substância, até mesmo lícita, né? Começar com alguns medicamentos psiquiátricos controlados e me levar ao uso de drogas ilícitas. A questão social também, a facilidade com acesso às drogas também pode ser um estímulo. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu achei interessante que você tocou nesse assunto. E isso eu acho muito frequente também, né? Que a gente às vezes pega no consultório, né? Até. Essa questão do luto e de uma depressão, né? Que a pessoa fica fazendo uso de medicamento controlado, né? Isso é muito frequente. Às vezes você pergunta no consultório, eu tomo esse remédio para dormir. Tá. E quando que começou esse problema para dormir? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Quando a minha mãe morreu. Quando foi isso? Faz uns 15... Já passou a época de luto. Exatamente. Uma coisa é você fazer um uso de uma medicação, se a pessoa... Porque assim, o luto é normal. Sim. Na verdade, o luto é uma fase normal da vida. Na minha opinião, não necessitaria de uso de medicamento nenhum. Concordo. Porque a gente sabe mais ou menos quanto tempo dura o luto. Sim. Mas se de repente aquela pessoa, por algum motivo, né, o luto acabou
desencadeando uma depressão, uma coisa que a pessoa teve dificuldade para superar, acho válido. Mas assim que entrar com a medicação, mas por um período de tempo controlado, Sim. né? Assim, então, às vezes, você pega muita gente que usa muitos anos. E não deixa de ser uma dependência, e Carolina. É uma dependência, porque você fala, se eu não tomar isso, eu não. Tipo. Totalmente dependente você já percebe. Não, mas você acha que precisa disso para dormir? Não posso ficar sem. Então, a pessoa acabou se tornando dependente mesmo também disso, sem dúvida. E aí que entraria a importância de psicoterapia, grupos de ajuda, apoio, conhecimento. O autoconhecimento, né? Sem dúvida. Porque, como a gente começou, a dependência química ela tem N situações onde ela pode começar desde a adolescência, a vida adulta, com lutos, com traumas, com outras situações. Então, o conhecimento de si mesmo, da sua parte emocional e o conhecimento dos familiares, os mais próximos envolvidos é primordial, até para evitar. Vou evitar o meu filho usar drogas, é muito difícil, é muito complicado. Porque é multifatorial, né? Do jeito que você estava explicando aqui, eu interrompi, pode continuar. Senão o pessoal de casa vai ficar bravo e fala, poxa, a doutora, no meio do que ela estava explicando, deixa ela retomar agora. Então, retomando, a curiosidade, os traumas, o uso de medicamentos, a necessidade de preencher um vazio. Aí me foi apresentado o álcool no momento e naquele momento ele me causou um torpor, né? Eu fiquei bem, então eu vou continuar até chegar à fase de uso, abuso e dependência. A mesma coisa com as drogas ilícitas. Eu fiquei mais animado no momento que eu utilizei aquela droga naquele dia, então uso, abuso, dependência e eu vou me viciar, eu não vou conseguir sair desse ciclo. E eu vou acabar saindo de um problema, nem saindo, né? Eu vou acabar trocando uma fuga problema por outro. E um problema por outro. Gostei da palavra que ela usou, não sei se o pessoal em casa ouviu. Fuga. Sim, comportamento de fuga e esquiva acontece muito com os usuários. Uma característica que eu vejo claramente em todos os usuários, seja mais jovens, mais velhos, todas as classes sociais, é a dificuldade que eles têm para amadurecer. O momento que eu tenho que passar por frustrações, o momento que eu tenho que sofrer, todos nós passamos. É natural da vida isso, vamos crescer, então vamos ser frustrados, vamos ouvir não. O dependente químico, seja o alcoolista ou somente o usuário de medicação, ele tem uma tendência a... cheguei no momento que eu me frustrei, que eu sofri, eu não soube lidar, eu uso a droga, eu passo por aquele momento, então eu não vou crescer, eu não vou amadurecer, eu não vou ter parâmetros para um outro momento da minha vida, falar, olha, já passei por aquilo e eu venci. Não. É porque você não trabalhou o sentimento, né? Exato, não trabalhou as emoções naquele momento, usei a droga, não amadureci, consequentemente eu vou ficar nesse ciclo e não vou conseguir me livrar dela, porque a doença ela é cruel. Ela enreda o usuário de uma maneira onde ela só vislumbra a questão de eu preciso usar para eu sair disso, mas depois eu vejo a questão de parar. Ela eu não tenho como nomear, a não ser traiçoeira. Ela vai te levar a um ponto que você só vai poder ver. Você deu o exemplo do medicamento, eu só consigo dormir se for com ela. Não consigo enxergar uma meditação, uma yoga, uma psicoterapia, uma corrida. A pessoa fica meio cega para as outras opções. Exatamente, porque ela não tem forças para isso. Porque ela já conheceu que daquela maneira pode ser fácil. Mas os prejuízos a longo prazo são enormes. Tudo que eu vou perder, tudo que eu vou acabar deixando de lado, eu esqueço naquele momento. Alguns momentos de sobriedade eu vou me recordar, nossa, olha quanto eu perdi, olha que situação eu cheguei, como eu cheguei até aqui, porque eu vejo pessoas com 20 anos de uso que estão patinando realmente na vida e falam, nossa, como eu cheguei até aqui? Aí eu falo, no momento da frustração você não se deixou amadurecer, você não quis vivenciar aquela dor, a dor precisa ser vivida para o meu crescimento, eu preciso passar por frustrações para depois alcançar a vitória. Isso é super importante. Tá? Porque hoje a gente está vivendo um momento, pelo menos na minha percepção, né? De que as pessoas têm essa busca constante da felicidade, como se a felicidade fosse alguma coisa fora da gente. E não é, ela está dentro de nós. Correto. E, além disso, eu percebo muito que as pessoas estão nessa busca, e não é uma felicidade. É praticamente, na minha opinião também, não sei se eu estou sendo exagerada, mas parece que tem que ser assim... uma euforia constante, como se as pessoas vivessem num estado de euforia constante. Não existe isso.
Mas você percebe muito isso hoje em dia, Sim, é a impressão claramente. que eu tenho. Até nas redes sociais, né? Sim, eu só quero curtidas, eu quero likes, eu quero que as pessoas vejam o quanto eu estou feliz. Eu não tenho problemas. Ninguém tem problema, né? Não, é todo mundo plenamente feliz. Isso não existe. Não existe, Nós temos que encarar os dias bons e os dias maus com o normal, mesmo ânimo. tudo tem seus altos e baixos, Correto. né? Então, eu fico vendo muito isso. E às vezes eu tenho a impressão de que nessa busca dessa euforia constante, a pessoa também não amadurece. Às vezes dúvida. eu percebo, pode ser até novamente um exagero da minha... Mas não sei, parece que tem uma geração aí que tá vindo que ela tá meio perdida, assim, né? Porque fica com esses valores que não vão levar a lugar nenhum. Onde nós só vemos também, Carolina, os extremos. Ou a pessoa é extremamente ansiosa, acelerada, tem uma pressa, ou ela tá deprimida, triste. É complicado. Não conseguimos achar um equilíbrio. Houve um bolo de gente aí que falhou um pouco nessa... Verdade. Nessa falhou parte. No não aí. No não, né? Porque ficou nessa coisa de achar que tudo eles podem, né? Eu posso tudo, eu sou uma pessoa muito especial e não é bem assim. Não, assim. a vida ela se impõe de uma maneira e mostra pra você que as coisas não são por esse caminho, que você precisa enfrentar os dias bons e os dias ruins sem o uso de outros meios, de outros artefatos. Aí é complicado inserir isso na vida corriqueira. Se você tivesse que, não sei se você consegue responder isso assim, mas acho que por cima dá pra... Quais são as drogas mais frequentes, assim, as mais comuns que o pessoal... O que é o grosso, assim? O grosso... Você vai assustar, porque ela é lícita. Pra mim, uma das mais difíceis é o álcool. Se for em nível de dependência para causar prejuízo físico, psicológico, social, nós temos o crack, isso é um fato. Porque é muito rápido. Né? É muito rápido, tem toda a questão social, de... mas eu tenho um grande número de usuários no etilismo que começa realmente com o álcool e a degradação vai caminhando para. Entendi. Eu acho que uma das mais difíceis até mesmo de deixar, porque está em todo lugar, é lícita, é socialmente aceitável, é legal, até ela começar a causar prejuízos. Quem não tem aquele tio que vai dar o vexame no casamento, aquele parente, aquele amigo que não sabe beber. Então, começa a... porque da pessoa acaba se tornando aquela pessoa inconveniente da família. Exato. Todo mundo vai se identificar a hora que sempre tem alguém. Exato. E daí você fala, acho que eu não vou chamar fulano na festinha, né? Melhor não chamar. Chama todo mundo menos. É isso mesmo. Aí não convida. Ou às vezes até teria vontade de fazer uma festinha que chamasse a família toda, mas daí resolve fazer uma festa menor. Não, só vou fazer... Porque daí você não chama várias pessoas que, você sei lá... dá uma diminuída. Pra não, né, tipo, concentra. Quando, na verdade, poderia começar já a perceber isso e dar uns toques. Olha, tô bebendo um pouco mais, mas aí é difícil. A gente entra num outro assunto, que é o de intervir, que é complicado para a família também. A conversa tá ótima. A gente vai puxar mais um intervalinho e a gente já volta com mais da psicóloga Tatiane Andrade aqui, falando sobre dependência química. Até daqui a pouco. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava assistindo a gente, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Tatiane Andrade. Ela veio aqui conversar com a gente sobre dependência química. Tá? A gente já conversou sobre o que é, o que geralmente leva a pessoa a procurar, né, a droga, o álcool, o medicamento, que às vezes a pessoa é dependente de medicamento controlado, enfim, o que for a droga de abuso, né? Já fizemos algumas definições do que é uso, abuso, dependência e ficou claro mesmo que é uma doença, né? E, enfim, agora, além de a gente ter explicado mais ou menos os porquês, né? Por que a pessoa vai atrás, que é multifatorial, muitas coisas a serem analisadas. Acho que a outra pergunta que todo mundo também quer saber é, tem cura? Porque às vezes a pessoa fica com aquela impressão de que é um caminho sem volta, né? A gente ouve muito isso. A droga é um caminho sem volta, ou dependência alcoólica, né? É um caminho sem volta. E aí? É que tem toda uma questão social, a dificuldade de reinserção, né? Mas hoje nós falamos em recuperação e redução de danos, dos danos que foram causados ao longo dos anos de uso. Então, em termos de recuperação, como eu faço
para manter um indivíduo limpo, sóbrio, né, que é o mais difícil. Precisa se manter em psicoterapias, grupos de apoio. Os grupos de apoio são muito importantes. AA, NA, Naranon, Amor Exigente, para a família. Então, quando se fala em recuperação, a gente não fala em cura completa. É como se fosse uma doença crônica. Diabetes, hipertensão, eu vou me tratar, eu vou me medicar, mas eu não posso esquecer, porque mesmo após anos abstêmio, né, o adicto ele tem uma tendência a recaídas. E essas recaídas podem ser novamente por conta de frustrações, novamente por conta de um luto. Eu já vi acontecer com pacientes clínicos meus, 4 anos abstêmio, fazendo todo o tratamento, com uma religião de preferência, eu acho importante a gente tocar nessa parte também, e acabou recaindo por conta de um luto. Sorte que ele conseguiu se reerguer, procurou ajuda psiquiátrica e psicológica e se manteve. Mas então nós não podemos falar, estou curado completamente da minha doença da adicção, eu não preciso. Não, precisa manter-se em recuperação, sim. É muito importante não esquecer que a doença, ela é incurável, fatal, porque ela pode levar, sim, à morte de outros meios. E que ela tanto está... pelo uso quanto por outros meios sim, envolvidos, né? Sim, aí a gente já entraria no caso de suicídio, mas acontece, gente. Então eu não posso esquecer que ela é incurável, eu tenho que me manter em recuperação. Aí você vai escolher os grupos, a psicoterapia, a sua religião de escolha é muito importante, mas não posso deixar de lado, lembrar sempre de onde eu vim, a minha história e partilhar dela, é muito importante falar. Então, eu acho que dos grupos... eu acho que é importante dos grupos por conta disso, né? Porque a pessoa às vezes se sente desconfortável de sair conversando isso com quem nunca passou pela mesma situação. É muito importante. É natural isso. Aliás, o grupo de apoio, às vezes a pessoa, eu vou lá, um monte de gente... Mas é esse o objetivo, um monte de gente na mesma situação que você, que são pessoas que são as mais habilitadas para entender pelo que você passou, porque ela passou pelo mesmo. É que nem qualquer grupo de apoio para qualquer outro tipo de doença. Sim. Às vezes as pessoas ficam com preconceito, ó, o pessoal que está em casa, principalmente. Às vezes a gente cria um preconceito desnecessário. Porque grupo de apoio tem tanto para quem é usuário dependente químico, de droga, alcoolista, de medicamento, como também tem grupo de apoio que daí ninguém tem vergonha, né? Ó, como é discrepante, porque tudo são doenças. Ah, tem o grupo de apoio às mães de crianças deficientes. Gente, o motivo é o mesmo. Sim, é reunir pessoas que passam pela mesma situação que você. Grupo de apoio a quem tá tendo câncer, está fazendo radioquímio. Por que isso? Porque são as pessoas que estão passando por aquele momento difícil juntas e elas vão se ajudar porque elas têm a compreensão do que está acontecendo. Sim. Então, não precisa ter esse preconceito, porque é a mesma coisa. Por que para outras doenças, às vezes a pessoa acha legal, mas para isso a pessoa, né? Por conta do preconceito social, percebo também, claramente. Né? Tem que mais é que ir. Tem que ir, é importante ir, não sujeitem-se aos preconceitos. A saúde sua, do seu familiar, é mais importante do que qualquer estigma instalado socialmente. Uma característica, aí você fala, você está falando de um tratamento de forma voluntária, né? A pessoa procurou ajuda. Também tem isso, né? A gente está aqui imaginando num plano ideal. De que Mas a pessoa se conscientizou e foi em busca do seu próprio tratamento, né? E quando que a pessoa não vai? Como é que faz? E um dos primeiros estágios da doença é a negação. Né? A gente já falou anteriormente do beber social, eles negam, né? Não, eu ainda posso, não, eu ainda consigo. Para isso nós temos as chamadas internações involuntárias, que preserva tanto a saúde do próprio adicto quanto a dos seus familiares envolvidos, porque eles correm o risco para si e para o trem. Como que funciona isso? A família procura ou o Ministério Público ou as redes de saúde da região, tem o CAPS, AD, né, vai até o postinho, vai se informar sobre isso. Olha, meu filho está correndo risco de vida, em casa também é um risco para nós, e vai se informar dessas internações involuntárias. Podem acontecer de forma particular, já tem clínicas especializadas para isso, ou de forma que é um problema de saúde pública, né, como eu já havia mencionado, e o Estado vai ajudar você com isso. É difícil, é complicado, tanto para a família quanto para o dependente. A internação involuntária é muito traumática, é compulsória, ele vai ser retirado. Assim, né? Que é a força, né? Tem toda a relação de codependência, que eu já ia até adentrar nisso. O adicto ele sempre vai ter um facilitador, porque uma das características, ele começa a mentir e manipular.
ele é a vítima, ele é o coitado, ou ele não está usando tanto assim. E vai ter sempre aquele na família, o facilitador, seja a mãe, o pai, ou até mesmo o cônjuge, que vai hoje vai dar o dinheiro para ele, aí na semana seguinte também, aí vai pagar as dívidas dele. Quando ele começar a ter prejuízos maiores, ficar desempregado, deixar de estudar, deixar de cumprir com seus papéis sociais, ele vai continuar obtendo tudo aquilo que ele precisa, que no caso é a droga, através dessas pessoas. Entendi. Mais um motivo para as famílias também procurarem os grupos de apoio, porque uma das coisas que vão levar o dependente químico a perceber os prejuízos dele é quando a família... frearem, né? Exatamente, começar a perder. Ele precisa começar a perder. Muitos até nem não se importam mesmo de início. Não, minha mãe parou de falar comigo, minha mãe me colocou para fora, mas é porque ela não me compreende, aí eu fui morar com um amigo, eu perdi a minha esposa, eu perdi minha namorada. E aquele seu primo, aquele seu amigo tão próximo que te aconselhava, ele não me entende. Então ele vai perdendo, vai perdendo. E com isso vai sendo prejudicado psicologicamente, socialmente. Alguns, né? Ainda fala, não, eu já perdi demais, está na hora de eu me tratar. Outros não. Outros não. Que são, mais uma vez, as famosas cracolândias, onde eles se instalam e ali só existe a droga e nada mais. É o primeiro amor, é o primeiro contato, eles só precisam disso. Então, antes de chegar num nível desse, é importante conversar e se comunicar e perceber, oferecer ajuda. Você não quer ser internado, você não quer se tratar, você não quer procurar uma ajuda, eu vou ao grupo com você, nós podemos entender, porque juntos somos mais, né? Então, a codependência precisa ser retirada, eu não vou mais arcar com aquilo que ele precisa, eu não vou mais fornecer dinheiro, porque eu sei que ele vai usar droga. Eu sei que as mães têm um desespero enorme, são elas mais atingidas nesse caso de codependência. Elas fornecem o dinheiro, mandam alguém ir buscar para, às vezes, usar em casa. Porque ela tem medo, ela quer acolher, ela não quer que o seu filho corra os riscos, né? Mas aí você está prejudicando de uma forma enorme, não tenha dúvidas disso. Então, esse acolhimento materno, ele é o mais importante, mas ele precisa ser direcionado de forma consciente, né? Eu amo você, mas eu não amo o que você faz, então nós vamos achar um outro caminho para isso. E para isso é só com o entendimento da doença, para isso é só buscando realmente ajuda, como a gente já falou aqui. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou da internação compulsória para a pessoa procurar os postinhos, órgãos públicos, tudo, e que agora tem clínicas particulares. Uhum. E os convênios? Planos de saúde? Como é que fica? Porque assim, entrou no rol de classificação internacional das doenças. É problema de saúde pública, é saúde. Na Agência Nacional de Saúde Suplementar, isso não está no rol de procedimentos que o convênio é obrigado a cobrir ainda? Ainda não. Na verdade, até mesmo sessões de psicoterapia. Porque daí eu fiquei com essa dúvida, né? Porque eu falei, poxa. E é uma dúvida frequente. E as famílias me perguntam isso. Eu gostaria de saber as sessões, tudo. Porque você pode procurar primeiro o psiquiatra, a psicóloga, para já até começar esse trâmite, se for o caso de ser uma internação voluntária, até mesmo para tirar da compulsão do uso, porque a gente já falou, o uso é compulsivo, né? Eles precisam ser retirados dessa compulsão. Não temos esse aparato. De convênios, planos de saúde, não. Fazer essa observação aqui, que ainda precisa melhorar. Sim, sem dúvida, é doença, né? Então tem que entrar. Porque se é doença, por que não tá, né? Sim, sem dúvida. Foi a dúvida que eu fiquei. E não adianta também, aí você conseguiu, né? Você levou ele aos grupos, ou então você conseguiu, internou ele compulsoriamente. Toda uma rotina tem que ser mudada, né, na vida desse dependente, não facilitando. Ele vai arcar com as consequências dos seus atos. Ele não pode chegar de uma internação, por exemplo, passou um tempo, foi retirada a compulsão do uso, a parte física não é tão gritante mais a necessidade física, mas ainda temos o lado emocional e espiritual. Aí a pessoa enreda e abraça, mas ele ficou internado, vamos tratar assim, vamos dar o dinheiro para isso, vamos entregar o celular que ele já havia vendido. Não, é tudo muito comedido, é tudo muito coerente. Ele precisa amadurecer. A gente não pode esquecer que ele precisa crescer e encarar os desafios da vida que todos nós passamos. Né? Então é crítica afetiva. Eu vou ser amoroso no momento da crítica? Sim, eu vou mostrar. Não, você vai trabalhar, você vai caminhar com as suas próprias pernas. Nós vamos chegar lá, mas eu não posso te dar, né, aquilo que você precisa de pronto. Igual eu fazia antigamente. Não deu certo. Não. Então a gente vai por outro caminho. Isso é muito interessante. Porque isso, na verdade, vem
da cultura desde pequeno, né? Assim, a gente que tem filho pequeno, É verdade. a gente trocou umas ideias antes do programa. E muita coisa você já vai ensinando desde pequeno, né? E tem toda essa questão também, tem toda essa né? questão. Começa com coisas simples, né? Sim. Desde saber a hora de não mais escovar os dentes e deixar eles escovar. Porque a pessoa tem que ir fazendo tudo sozinha, né? Sim, limites, né? Saber os horários. Até onde vai, Uma das agora coisas... é hora de dormir. Sim. Ah, mas eu não quero. É hora, né? Pequenininho. Também, então, essa noção de regras. Não vai quebrar, a pessoa não vai desfalecer na sua frente. Se você impor um horário, ensinar doutrinas para ele, não vai. Ele, muito pelo contrário, tudo que ele não teve, né, no caso do dependente químico, foi limites e regras. Então precisa ser institucionalizado. Limites, regras, senão não consegue conviver em sociedade, né? Sim, a sociedade é isso, é um conjunto de limites e regras. Então eu preciso ter, desde ali do meu âmbito materno, seja mãe, seja esposo, cônjuge, a namorada, quem quer que se disponha a ajudar o dependente a se relacionar, vai estabelecer esses padrões. Tem seus limites e tem suas regras. Sem dúvida. E eles vão se estabelecendo, vão se renovando, né? Exatamente. Tem os limites e regras para criança, limites e regras para adolescente, limites e regras para adulto. Depois que o marido casa, também é engraçado isso, que às vezes a gente percebe. Tem que estabelecer novos limites e regras no relacionamento dele com a mãe e com o pai, porque daí eles não podem ficar interferindo na vida do né? Tipo, tudo tem limites e regras, tudo tem né? limites e regras. Senão fica um relacionamento tóxico. É verdade. E não ajuda, não coopera para o crescimento, nem... Muito interessante. Nós vamos puxar mais um intervalinho e a gente já volta com mais TV com a Saúde com a psicóloga Tatiane Andrade. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando a nossa convidada de hoje é a Tatiane Andrade, psicóloga. A gente conversou até agora sobre a dependência química em todos os seus aspectos, tanto álcool, medicamentos controlados, drogas em geral, e tudo que repercute na vida de todo mundo, né? Da família, na profissão, tudo, enfim. Agora a gente está chegando aqui no último bloco. Eu queria pedir para você passar para o pessoal de casa aí que de repente se identificou, não sabe direito como conduzir o que está acontecendo. Quais são os lugares assim que tem aqui na cidade ou na região para a pessoa já procurar uma assistência? Você dá umas dicas finais aqui no nosso programa. Os meios mais rápidos inicialmente é o CAPS-AD, da rede de saúde pública. Procurem, se informem, lá tem equipes com psicólogo, assistente social. Eu também trabalho com dependência química, vou deixar o meu contato com vocês. Trabalho também, conheço clínicas de reabilitação, também posso passar e fornecer. Vou deixar tudo aqui com vocês. Vai passar tudo depois no final do programa, tá? Facebook, redes sociais, todos esses canais eu atendo. Vocês podem entrar em contato, eu vou respondendo as dúvidas. Quem se identificou e quiser procurar ajuda, estamos aí, tá bom? Muito obrigada por você ter vindo no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Quem sabe você não volta de novo numa próxima oportunidade para falar mais um pouco com o pessoal aqui. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a você. Aqui a gente encerra hoje o nosso TV com Saúde. Até o próximo programa.